Ele atravessou décadas como símbolo de sedução, separou anônimos de estrelas em Hollywood e já anunciou tanto repressão quanto revolução. O vermelho está em todo lugar. Ele pulsa no nosso corpo como sangue, se espalha em roupas e símbolos de poder, mas também tremula em bandeiras que mudaram a história. É uma cor que desperta desejo e intimida ao mesmo tempo, que pode significar sorte em um casamento chinês ou anunciar perigo no mar. Não existe outra cor tão contraditória. Mas por que justamente essa cor provoca tanto fascínio e medo ao mesmo tempo? Quais as teorias que a envolvem? O que está por trás dela? É o que você vai ver no Pura Teoria. O vermelho é a cor mais visceral do corpo humano. Do ponto de vista biológico, ele é o primeiro sinal de vida. É o sangue que irriga os órgãos, o coração pulsando sem parar, a prova de que estamos vivos. Não à toa, estudos em psicologia apontam que a cor vermelha pode acelerar nossos batimentos cardíacos e elevar a pressão arterial, como se fosse um alarme natural do corpo. Ao ser exposto ao vermelho, o organismo reage como se estivesse diante de algo urgente. Pode ser perigo, mas também pode ser desejo. Essa ligação entre vermelho e emoção é antiga. Desde o Paleolítico, há mais de 30 mil anos, o ser humano já usava pigmentos vermelhos feitos de argilas e óxidos de ferro para pintar cavernas e corpos. O vermelho não era só uma cor, era símbolo de vitalidade, do fogo e do sangue. Michel Pastoureau, historiador das cores, lembra que durante séculos o sistema cromático era baseado apenas em 3 tons: branco, preto e vermelho. O branco representava o vazio, o preto a sujeira e o vermelho era o sinônimo de colorido. E é justamente por estar ligado ao sangue que o vermelho se conecta com paixão e desejo. O rubor que sobe as faces durante uma conversa íntima, o batimento acelerado no peito diante de alguém que nos atrai, o calor que percorre o corpo. Não é coincidência que corações, rosas e caixas de presente do Dia dos Namorados tenham essa cor. A publicidade explora isso de forma direta. Estudos mostram que roupas vermelhas chamam mais atenção e são percebidas como mais sedutoras. No cinema, o vermelho entrou para a história em forma de vestido, e eles inspiraram força, poder, desejo e emoção. Não dá para esquecer Julia Roberts em seu vestido vermelho no filme Uma Linda Mulher. Mas ela está longe de ser a única. Em Romeu e Julieta, Olivia Russell usou um vestido vermelho, a representação de status. Mas também teve o vestido de Winona Ryder em Beetlejuice, de Marilyn Monroe e Jane Russell em Os Homens Preferem as Louras, Scarlett O'Hara de E o Vento Levou, Melanie Laurent de Bastardos e Inglórios, Glenn Close em 102 Dálmatas ou de Emma Stone na versão live action de 2021. Coloque nos comentários o vestido vermelho que mais te marcou. Mas o vermelho não é só paixão, é a cor da vida e, ao mesmo tempo, da morte. Essa ambiguidade explica por que ele desperta tanto fascínio e inquietação. E se no corpo o vermelho se manifesta como desejo e emoção, fora dele essa cor foi usada para marcar diferenças sociais, impor poder e até definir quem deveria ser respeitado ou temido. Na Roma Antiga já existia um pigmento extraído da concha murex, tão raro que só os imperadores e generais podiam usar. Na Idade Média, quando esse molusco desapareceu, os tintureiros recorreram à cotinilha, um pequeno inseto que deu origem ao carmim, um vermelho intenso, vivo, caro como o ouro. Vestir-se de vermelho carmim era privilégio da elite. Michel Pastoureau lembra que havia um vermelho dos pobres, feito de raízes de garança, mais apagado, e um vermelho dos ricos, luminoso e radiante. Assim, a cor se tornou um marcador social. Quem podia usar vermelho brilhante tinha status e autoridade. A Igreja também entendeu esse simbolismo. Papas e cardeais adotaram o vermelho como sinal de proximidade com o divino, mas também como marca de poder terreno.
Ao mesmo tempo, artistas e pregadores medievais pintavam o diabo na mesma cor, um contraste revelador. O vermelho era tanto sagrado quanto profano. Na moda, esse simbolismo atravessou gerações. Valentino construiu sua identidade com o chamado vermelho valentino, um tom exclusivo que se tornou assinatura de glamour e sofisticação. Já Christian Louboutin eternizou o solado vermelho nos sapatos femininos, transformando cada passo em uma declaração de poder e desejo. O vermelho passou a ser marca registrada do luxo. Mas o vermelho também foi a cor da tentação. Durante séculos, prostitutas foram obrigadas a vestir vermelho para serem reconhecidas em público. Nas portas de suas casas penduravam lanternas dessa cor, origem das chamadas Casas da Luz Vermelha. Nesse contexto, o vermelho era estigma, a cor do pecado, da carne impura, da mulher proibida. O mesmo batom vermelho, que em alguns momentos simbolizou independência e ousadia, em outros foi visto como sinal de vulgaridade. Ele transitou entre o empoderamento e o preconceito. O cinema ajudou a fixar esse imaginário. Divas como Marilyn Monroe e Rita Hayworth transformaram o batom vermelho em ícone de sensualidade, enquanto outras épocas tentaram associá-lo à devassidão. E o vermelho não parou por aí, ele também virou palco. Desde a Grécia Antiga, o tapete vermelho era estendido para receber reis e heróis. Hoje é o símbolo máximo de prestígio em Hollywood, conduzindo astros pelo corredor da fama. Um simples pedaço de tecido tingido pode separar celebridades do público comum. Mas em muitos momentos da história ele tingiu bandeiras, campos de batalha e revoltas. Um vermelho não mais de luxo, mas de sangue derramado. Se no luxo o vermelho brilhou em tecido raro e no desejo ele incendiou corações, nas ruas ele se transformou em bandeira. O vermelho deixou de ser ornamento para se tornar grito. No campo de batalha, o vermelho sempre foi aviso. Piratas hasteavam bandeiras vermelhas para dizer que não haveria piedade. Era lutar ou morrer. Tropas imperiais pintavam seus estandartes de vermelho para intimidar inimigos. Nas trincheiras, o vermelho se confundia com o sangue derramado no chão. Perigo no mar? Lá está a bandeira vermelha. É estranho imaginar um exército vestido de vermelho, mas os uniformes vermelhos dos militares britânicos surgiram no século XVII por serem facilmente identificáveis no campo de batalha, causarem impacto psicológico nos inimigos e ajudarem a disfarçar feridas. Além disso, o pigmento vermelho era barato e abundante na Inglaterra. Embora hoje seja usado apenas em cerimônias, esses uniformes marcaram a identidade visual do exército britânico por séculos. Em 1789, durante a Revolução Francesa, a cor foi usada de forma contraditória. A Assembleia decretou que uma bandeira vermelha deveria ser erguida sempre que manifestações públicas fossem proibidas, um aviso de repressão. Mas no episódio do Campo de Marte, em 1791, quando soldados abriram fogo contra a multidão, aquela bandeira se tingiu com o sangue dos mortos. Foi aí que, numa surpreendente inversão, o vermelho teria passado a ser símbolo do povo oprimido. Da proibição, nasceu a Revolução. A partir daí, bandeiras vermelhas se espalharam pelo mundo. Foram erguidas na Comuna de Paris, tremularam na Rússia de 1917, na China de Mao Tse-tung com os guardas vermelhos e estão até hoje em partidos comunistas ao redor do globo. O vermelho virou a cor dos regimes autoritários, que o adotaram em nome da Revolução. Mas no Oriente, o vermelho nunca foi só sangue ou revolução. Na China, um país de regime autoritário e repressor, o vermelho é visto como a cor da sorte, da prosperidade e da celebração. No Ano Novo Chinês, ruas são tomadas por lanternas vermelhas e casamentos tradicionais vestem a noiva de vermelho. E foi também dessa cor que nasceu um dos maiores símbolos humanitários do mundo, a Cruz Vermelha. Inspirada no horror das guerras, a instituição usou o vermelho não como ameaça, mas como esperança, a marca de quem socorre em meio ao caos. No imaginário popular, ele também ficou marcado como cor do sombrio.
Vampiros, demônios e figuras do gótico são retratados em preto e vermelho, a combinação do Eros e da morte. O conto de Chapeuzinho Vermelho, que atravessa séculos, reflete essa ambiguidade. Uma menina inocente, vestida com a cor do desejo e do perigo, caminhando em direção ao lobo. O vermelho, portanto, é dual, é paixão e sangue, é luxo e pecado, é sorte e revolução. Uma cor que nunca se deixou aprisionar a um único significado. E talvez seja exatamente por isso que a cor é intrigante, porque quando vemos vermelho, não sabemos se devemos recuar ou avançar, se é desejo ou perigo, vida ou morte. E aí, quando você vê o vermelho, o que ele desperta em você? Esperança, desejo ou medo? Enquanto pensa, que tal se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo, hein? E se você quiser saber o que é que a banana tem de história pop e até política, e de onde surgiu essa história de escorregar na casca da banana, clique no link que está aí na tela e eu tenho certeza de que você vai se surpreender. Eu sou Cíntia Neves, do canal Pura Teoria. A gente se vê. Tchau!